pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao seu canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a terceira temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 100 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Mas sem muitas delongas, vocês sabem que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Oi, Pri! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Paula, eu tenho 22 anos, sou de Santo André, São Paulo. Atualmente eu moro em Littleton, no Colorado. E primeiramente eu queria agradecer a você, Pri, por essa oportunidade de dar um espaço no seu canal pra gente compartilhar um pouco da nossa história de au pair, que pra quem tá no processo é muito importante, porque eu lembro na minha época que eu tava no processo, eu procurava vários vídeos no YouTube que nem louca e acabei achando seu canal, então assisti todos os vídeos possíveis. Então eu vou começar um pouco sobre a minha história com o au pair. Em 2017, bem no comecinho, quando eu tava na faculdade, a minha faculdade teve uma feira de empresas. Tinham algumas empresas de intercâmbio lá também. A empresa que eu vim é a Cultural Care, que é da EF, e a EF tava lá. Nisso, a moça que tava lá no stand, ela tava falando de várias formas de intercâmbio e falou das mais baratas, que no caso era o au pair, e eu fiquei super encantada, só que na época eu ainda não tava muito na vibe, então eu acabei pegando só o folhetinho, levei pra casa, conversei com os meus pais sobre a ideia e tal. Vida que seguiu, no meio de 2017 comecei a fazer estágio, então eu esqueci um pouco dessa história de au pair. E aí acontece que eu recebi um e-mail da Cultural Care falando sobre uma palestra informativa que ia ter perto de onde eu morava. Então eu falei, não tô aqui pra perder nada, né? Então eu vou. Acabei indo, falei, nossa, adorei a ideia, principalmente pelo jeito que eles vendem o programa pra gente, mas eu falei, nossa, tá aí, vou fazer o intercâmbio. Pra mim faltava só a carteira de motorista, eu tinha os outros requisitos, então eu falei, bora, né? Apesar que demorou um pouquinho, por causa que a minha carteira de motorista não saiu no tempo que eu queria, mas não vamos entrar em mais detalhes. E acontece que eu acabei ficando online no começo de 2018, eu tive bastante família no meu perfil, não tava focando em um lugar específico, eu só queria ter mesmo uma família boa e morar pelo menos um pouquinho no meio da civilização. E acabei fechando o match com uma família de New Jersey, com duas crianças, um menino de 5 e uma menina de 8. Foi uma experiência bem, assim, digamos um pouquinho complicada no começo, porque a minha host family, eles não sabiam muito bem como me incluir nas atividades deles, e nem como lidar com o terceiro adulto na casa, sem necessariamente fazer parte da família. Eles queriam ir pra Long Beach Island e acabaram me levando junto com eles, e foi junto um casal de amigos deles com mais 2 filhos. E acontece que o primeiro dia foi ok, tudo tranquilo, e fazia um mês que eu tava aqui nos Estados Unidos. E eu ainda tava sentindo um pouquinho de homesick, tava assim, me adaptando ainda. No segundo dia que a gente tava lá na praia, eles saíram, não me avisaram onde iam, quando voltavam, eu tava sozinha, não tinha comida na casa, eu não conhecia ninguém, eu não tinha forma de me locomover, então foi bem difícil pra mim. E aí eu fiquei muito chateada, liguei pros meus pais chorando, falando que não tava dando, que eu tava muito triste, que eu tava com muita homesick. E acontece que quando a minha host family voltou, eu conversei isso com eles, falei, olha, não foi muito legal isso pra mim, porque eu não conheço ninguém aqui, não tenho nenhuma amizade, não tenho forma de locomoção. Então, eu queria falar com vocês pra ver o que vocês sugerem. E aí a minha host mom falou, olha, vamos ficar amanhã tranquilo e aí a gente vê o que a gente faz. E aí no fim eles decidiram me levar de volta pra onde eles moravam e acabaram ficando voltando pra praia. Então eu fiquei sozinha na casa por uma semana e eles ficaram na praia. Nisso eu acabei ficando doente, sozinha em casa, tive que ir no médico. Não foi um estresse, não tive que pagar nada, o seguro reembolsou, graças a Deus. Mas enfim, fora isso, foi tranquilo. Eu trabalhava muito de fim de semana, que esse foi um dos poréns pra eu não estender com eles. Quando a gente tava no processo de match, no schedule eu não ia trabalhar todo final de semana, eu ia trabalhar no máximo 2.
ocasionalmente, e acontece que não foi assim. Eu trabalhava todo final de semana e era principalmente sábado à noite. E eu morava bem perto de Nova York, o que me deixava muito chateada, porque as minhas amigas estavam todas indo pra City e eu não podia ir, porque eu tinha que trabalhar. Eles eram bons no geral, por isso eu acabei não pedindo rematch, não reclamando mais, porque eu gostava muito deles, eles eram super flexíveis. Por exemplo, quando eu queria viajar no meu fim de semana off, e a minha host mom, ela falava, olha, Paula, se você quiser ir na sexta-feira de manhã, não tem problema, ou na quinta-feira de noite, eu dou um jeito de levar as crianças pra escola ou arranjar alguém pra buscar eles. Fui seguindo o meu ano, assim. E aí, no fim do meu primeiro ano, eu fui pro Brasil visitar minha família pra poder também renovar meu visto, né? Quando eu voltei pro Brasil, foi, sei lá, eu senti um choque muito grande, porque no Brasil ficou tudo igual, e eu tinha crescido muito naquele primeiro ano. Então, eu sentia que eu tava muito diferente, as coisas no Brasil estavam as mesmas, então eu tava estranhando muito. Outro motivo pra eu realmente continuar o au pair pra mais um ano. Quando eu tava online, eu tava conversando com diversas famílias e acabei fechando o match com uma família daqui do Colorado. Não é a família que eu tô agora. Era uma família com 2 meninas, uma menina de 9 e uma menina de 11. Nas entrevistas, eles pareciam super legais. A mãe, sempre muito aberta. O pai, engraçadinho. Sabe aquelas piadinhas bem de tiozão? As meninas super educadas. A mãe prometeu mundos e fundos com o carro, falando que eu podia viajar pra onde eu quisesse. Eu não queria que eu fosse tão longe, tipo Grand Canyon. Aí acabei fechando match com eles. Vim pra cá, para o Colorado. Foi uma loucura no voo, né, principalmente. Eu saí de New Jersey, que você conseguia ver os prédios de Nova York, do aeroporto, e vindo pra cá, pra Denver, você não via nada. Você só vê terra plana, fazenda, e você não vê nada. E aí eu no avião falava, meu Deus do céu, onde que eu tô me metendo? E no fim, cheguei aqui, encontrei a civilização, e aí acabei indo pra Host Family. Primeiro dia, já senti um pouquinho estranho, porque o pai, na verdade, foi muito estranho. Ele era muito fechado e durante as entrevistas eu conversei com a au pair deles. Ela tava lá há 2 meses, então ela não tinha muito o que falar, mas ela disse que eles eram muito legais, muito bons, eram muito abertos, as meninas eram super tranquilas, super educadas, não sei o que. Quando eu cheguei não foi bem assim. Primeiro era com o carro, eu conhecia já uma menina que tava morando aqui, a Mayara, né? Mayara, se você estiver assistindo, olá, que ela me chamava pra várias hikings que ela ia, e eu fui pedir a primeira vez o carro pra minha host family, que ela morava 40 minutos daqui, né? De onde eu morava, na verdade. Eu falei pra minha host mom e ela falou, olha, me desculpa, mas eu acho que ainda não, muito longe, você acabou de chegar aqui, não quero que você dirija com um carro tão longe ainda. Falei, ok, tudo bem, entendo, acabei de chegar. Só que nisso, eles só deixavam eu dirigir ao redor, tipo, no máximo 20 minutos de distância e voltar. O que era muito ruim, porque as meninas iam pra escola, eu ficava em casa fazendo vários nada. E outro porém, o pai, ele trabalhava de casa, foi meu primeiro erro. Nas entrevistas a mãe falou que ele viajava bastante, que ele só ficava no escritório dele e não atrapalhava. Eu falei, ok. E eu tinha me identificado muito bem, né, com a mãe e com as meninas. E acontece que o pai, ele não ficava só no escritório dele. Quando eu tava em casa, eu nem almoçava, porque ele pegava o notebook dele e ficava andando pela casa. Então eu me sentia muito desconfortável e acabava ficando só no meu quarto e mal comia. Outra coisa que pesou muito foi que ele nunca falava comigo, e quando ele falava, ele era super grosso. Eu falei, ok, né? Vou conversar com a mãe. Mantia ela a par de tudo que tava acontecendo. Eu virei pra ela e falei assim, olha, não me sinto confortável aqui. Sei que ele tá na casa dele, mas eu não me sinto confortável pra, por exemplo, descer e almoçar. Ele é muito grosso, não consigo. Eu tô achando que vou pedir rematch e eu queria conversar com você antes. E aí ela falou assim, olha, me desculpa, me sinto muito mal que você esteja se sentindo assim. Eu vou conversar com meu marido pra gente tentar melhorar isso. Conversou, não adiantou muita coisa, porque ele tá na casa dele. E eu não vou reclamar, você não pode trabalhar e ficar andando pela casa. E acontece que eu levei isso por mais um tempo, até que chegou um dia que as meninas, a de 9 anos ela era ok, mas a menina de 11 anos ela era insuportável. E olha que eu tenho muita paciência, ela era insuportável, você não podia nem virar, bater na porta dela, que ela já abria a porta com cara de o que você tá querendo comigo? Sai daqui, entendeu? E eu tive muita paciência com isso, também tinha conversado com a mãe. Até que ela começou a ir mal na escola, começou a chegar umas notas e o pai ficou pé da vida, ficou muito bravo, e num jantar ele virou
e não falou comigo diretamente. Ele virou e falou assim: a gente tá precisando de ajuda nessa casa, não de mais um problema nessa casa. E eu virei assim, eu fiquei super chateada. Eu sou uma pessoa muito sensível, então na mesa do jantar, que ele falou isso, eu comecei a chorar e falei: olha, me desculpa, não dá. E aí eu acabei subindo pro meu quarto. Isso aconteceu mais outra vez, eu ainda deixei passar muitas vezes, que foi a menina tava indo pra escola e o que os pais me pediam era pra eu acompanhar ela até o ponto de ônibus. E teve um dia que a menina, sei lá, tava virada na giraia, saiu, bateu a porta e eu tive que ir atrás dela, e daí do nada o pai sai do escritório dele e começa a gritar comigo, falando que se eu não consigo controlar uma criança, o que eu tô fazendo nesse programa, e ficou puto, reclamou comigo, bateu porta na minha cara, e eu tava indo fazer a laundry das crianças e eu falei assim: quer saber, não vou fazer mais não. Fiquei no meu quarto, chorei o dia inteiro, me senti muito mal. A minha host mom, ela foi conversar comigo, pediu desculpa, falou: olha, Paula, eu não posso conversar com você agora porque eu preciso ir trabalhar, porque foi logo de manhã, quando eu voltar a gente conversa. E aí eu falei pra ela de novo o que tava acontecendo, falei que se isso continuasse, realmente eu não ia conseguir ficar lá. E isso fazia mais ou menos 1 mês e meio que eu tava lá. Pela afinidade que eu tinha com a mãe, eu acabei falando: ok, eu vou tentar mais uma vez. E aí chegou o Spring Break, eu ia levar as meninas no zoológico. A menina mais velha, novamente, começou a me dar problema e o pai ficou bravo, bravíssimo, puto da vida de novo, e foi brigar com a menina, brigou comigo, falando que eu não batia na porta da menina, que eu precisava aprender modos de, sei lá como que se chama, mas que eu precisava aprender modos, aprender a bater na porta antes de entrar. Tirou a porta do quarto da menina, e aí eu virei pra minha host mom e falei assim: olha, me desculpa, mas não dá, eu não vou mais ficar aqui. Aí ele ficou puto, porque ela foi falar pra ele, e assim que eu falei pra ela, ela falou: ok, vou falar pra LCC. A minha LCC foi uma querida, porque eu tinha uma LCC quando eu cheguei lá, e em menos de 1 mês, já tinha trocado pra outra, porque a minha primeira LCC, ela ia se mudar. Então, essa nova LCC tinha ido na casa, né, quando a antiga foi apresentar ela, e ela já tinha falado: nossa, esse host dad aí, ele é muito estranho. E aí acontece que ele saiu xingando pela casa quando a minha host mom tinha falado pra ele que eu tinha pedido rematch. Ele falou: eu não acredito que em 2 meses e meio essa menina aqui, ela vem e pede rematch agora. Insuportável, inacreditável. E aí eu falei assim: ah, não é aqui que eu fico não, de jeito nenhum. Fora os episódios que eu tive com a menina mais velha, esse daí foi o fim da gota. E aí eu falei pra LCC, a LCC: nossa, me desculpa, você ainda aguentou muito tempo. Ela foi uma querida. No grupo de LCCs aqui da área, que eu falei que eu queria continuar no Colorado, ela encontrou a minha atual família, né, a minha atual LCC, no caso, que falou da minha host family, que tinha pego mal perto da Alemanha e tava 1 semana aqui e tava com homesick e já queria voltar. Aí eu fiquei meio: será? Não será? Acabei conversando com a host family, tive muita família no meu perfil, mas acabei fechando com essa família aqui porque as crianças eram mais novas, eram mais tranquilas, eu pude conhecer eles pessoalmente. Acho que o nosso perfil bateu muito mais. Agora eu cuido de uma menina de 2 anos e meio, que é a coisa mais fofa desse mundo, e um menino de 5, que na verdade acabou de fazer 6, na verdade, né? Ele é um pouquinho dificinho, mas essa família no geral, eles foram muito bons pra mim, porque o nosso perfil se combina muito, as nossas ideias, as crianças são muito tranquilas, se você for comparar com a família anterior, não tive nenhum problema. Enfim, eu cheguei aqui nessa família, a recepção foi totalmente diferente. Logo no primeiro fim de semana, minha host family já deixou eu dormir fora com o carro, porque agora tô mais perto das minhas amigas, né, que eu já conhecia. Não existe família perfeita, não existe au pair perfeita também, mas eu acho que existe um encaixe perfeito, sabe? Pode não ser perfeito dos dois lados, mas um complementa o que o outro precisa. Eu tô quase no fim do meu 2º ano, eu tô já faltando 4 meses, se eu não me engano, pra acabar. Só que, o que acontece? Mês passado, na verdade, no fim de dezembro, aconteceu o negócio do coronavírus na China e acabou sendo meio acontecendo só lá, e aí aconteceu na Itália, e agora eu tô aqui nos Estados Unidos, o que tá sendo bem complicado esse período de quarentena, porque as crianças não estão tendo mais aula, estão tudo dentro de casa, a gente não pode sair, e pra
ajudar um pouquinho mais a minha host mom. Ela é enfermeira, então ela morre de medo de acabar se contaminando no trabalho e trazer o vírus pra dentro de casa e afetar as crianças, eu e o marido dela. Então tem sido bem complicado. O meu menino principalmente, porque ele tá aprendendo a ler e ele não é uma criança muito fácil. Ele perde o controle, fica muito bravo, começa a jogar as coisas quando ele não consegue ler. Então, graças a Deus, o meu host dad, ele apoia muito isso, ele ajuda muito. Então, se o menino tá tendo algum problema comigo, eu só desço, falo com ele, olha, desculpa te atrapalhar, mas ele tá tendo dificuldade de fazer a lição. E ele sempre falou, pode mandar ele aqui pra baixo que eu ajudo ele. Então, o que eu tenho pra falar é, minha experiência no meu primeiro ano foi ótima. Meu segundo ano, no começo, não foi tão bom, porém, não tenham medo de rematch. Host family dentro de casa é complicado, principalmente agora na quarentena, mas nada que uma forma de comunicação não ajude, porque aqui começou a ficar um pouquinho mais complicado, mas minha host family sempre foi muito aberta, falaram que se eu precisar de alguma coisa, é só conversar com eles, que eles estão dispostos a ajudar. A minha conclusão pro programa é venham, que cada um tem a sua experiência. A minha experiência pode ser totalmente diferente da sua. Você nunca vai saber se você tentar. Eu acho que vale muito a pena pra gente abrir os nossos horizontes e sair da nossa zona de conforto, porque principalmente pra mim, eu tava muito na minha zona de conforto no Brasil e vim pra cá, foi completamente diferente, mudou muito a minha mente. Eu aprendi também a ser muito independente, o que foi muito bom pra mim. Não tenham medo de rematch mesmo. Abra a sua mente para, se você tiver realmente disposta para vir para esse programa, não foca só em uma cidade, procura várias opções, porque às vezes você pode até estar focando na cidade, mas nunca apareceu uma família tão boa quanto você espera ou com os requisitos que você queira. É isso, gente. Obrigada, Pri, mais uma vez pela oportunidade. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida de perguntar, sei lá, sobre renovação de visto, Pri, pode colocar o meu Instagram aqui pra se alguém tiver alguma dúvida, porque eu sempre vejo gente perguntando no grupão de como funciona a parte da renovação de visto. É isso, obrigada por ter assistido, obrigada pela oportunidade, Pri. Beijo, tchau! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever nesse canal que está rumo a 100 mil inscritos. E se você ou foi a pé e quiser participar desse quadro, eu deixei um link aqui na descrição para você entrar em contato comigo e vir aqui no canal contar essa história. Um beijo e até a próxima!